eu queria trazer para que nós podemos ler, eh, Marcos, eu acho que vou no Marcos, deixa eu ver aqui no Lucas. Vamos lá no Marcos. Marcos, capítulo 8, verso, aqui no capítulo 8, né, Marcos, que é aqui, que são versos diferentes e eu queria trazer esses 3 diferentes versos que tem, mas se eu não estou encontrando, vamos ficar aqui no Lucas. A mulher do fluxo de sangue, isso que eu queria falar, né. E eu tinha marcado aqui no Lucas, no Marcos e agora já não encontro mais. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Ai, Jesus. Mas não tem problema, nós podemos ler em Mateus 8 e podemos ler não, Mateus 9 do 20 ao 22, ou então nós podemos ler também, só porque Jesus é bom, em Lucas, capítulo 8 do verso 43 ao 48. O Marcos é porque o Marcos está bem mais explicado, porque são passagens diferentes, mas nós encontramos bem explicados mais em Marco. Ah, tá aqui, encontrei, graças a Deus. Oh, Jesus, obrigada. Estava em cima e não tinha visto, mas glória a Deus. Uma grande a cura de uma mulher enferma, Marcos, 5, no verso 25 ao 34. Amém? Glória a Deus. E nós vamos ler, porque esse mesmo verso interessante que é tão importante essa história dessa mulher do fluxo de sangue, que você encontra em Mateus 9, do 20 ao 22, tu encontra também em Lucas 8, do 43 ao 48. Mas a gente pode ler mais explicadinho aqui em Marco, porque é tão importante saber o que é que Deus tem para mim e para você. Nós podemos falar sobre uma mulher que ela estava há 12 anos doente. Essa mulher um dia começou a a sangrar, e no tempo lá de Israel, quando as mulheres começavam a sangrar, elas saíam do meio do povo de Deus e iam para uma cidade separadas para ela. Praticamente elas ficavam ali 7 dias, e quando elas estariam bem, elas retornavam, não só para a sua família, mas ela retornava para a sociedade. Ela retornava para a sua vida normal, ela retornava para a sua vida religiosa, ela era recebida pelo povo de volta. Mas com essa mulher não foi assim. Essa mulher, ela começou a sangrar e ficou 12 anos nessa situação. Mas interessante é que essa mulher, ela não deixou de procurar a sua cura. Essa mulher, ela não desistiu de procurar a sua saúde. E imagine só, quando ela viu que não saía, que não parava de ser curada, essa mulher, ela perdeu tudo. Ela perdeu praticamente o casamento. A palavra não fala se ela era casada, mas eu creio que ela era casada, eu creio que ela tinha filhos, eu creio que ela tinha um trabalho dentro de casa, eu creio que ela tinha uma família, e de repente
essa mulher já se via sem nada. E eu creio que tudo que ela tinha e que o marido tinha, esse marido talvez deu tudo que poderia, toda a riqueza que tinha, porque a palavra fala que ela já tinha dado tudo que ela podia para ser curada. Você vê que essa história se diz que essa mulher, ela não perdeu a esperança de ser curada. Ela continuou a procurar a sua cura. Isso quer dizer que mesmo antes que ela conhecesse Jesus 12 anos antes, ela ficou 12 anos lutando para ser curada. A fé dela já era antes dela conhecer Jesus. Ela não desistiu. Ela poderia dizer assim: "Ah, já chega, eu já não aguento mais". Talvez ela tenha dito, gente, talvez ela tenha dito que já não aguentava mais, que já não queria mais saber. Talvez ela tenha tido choros e mais choros, mas todo dia que ela se levantava, a a fé dela, a coragem dela renovava. Interessante que essa mulher, ela não sabia que poderia, ela tinha fé que alguém poderia ser curar ela. Vamos ler o texto? E no texto está escrito: "Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados". Desculpa, Marcos 5, verso 25 ao 34. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Verso 26, ela havia padecido muito mais as mãos de vários médicos, gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorar cada vez mais. Gente, essa mulher, ela padeceu nas mãos dos médicos. Que médicos? Imagine, não era médico, era charlatão, que tentavam tirar o dinheiro dela, que tentavam tirar tudo que ela tinha. Imagine quantos ela já passou. E a palavra aqui em Marcos fala que em vez dela melhorar, ela piorava, irmã Célia. Não melhorava. A situação ficava pior, de dia após dia piorava. Mas interessante que a fé dela, e a coragem, e a vontade de ser curada não passava. Ela ficava insistindo. Interessante, gente, que essa mulher era discriminada da sociedade. Não tinha como, ela não poderia estar no meio de ninguém. 12 anos sem um abraço, 12 anos sem um carinho. 12 anos fora, discriminada, rejeitada. Ela era uma impura. Ela não poderia estar no meio de ninguém. Mas vamos continuar lendo o texto. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás do meio da multidão e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Imagine, essa mulher finalmente ela escutou, depois de 12 anos, que tinha um homem que estava em Israel. E que esse homem, quando as pessoas chegavam perto dele, ele curava, ele curava as pessoas. Imagine que ela se levantou naquele dia, imagine que ela começou a elaborar um jeito de sair de onde ela estava e
ir até Jesus, tocar em Jesus. Se levantou. Gente, ela não poderia sair daquele de onde que ela estava. Ela não poderia estar no meio de gente, porque era tudo impuro. Falando sobre ela era impura. Falando nesse mesmo capítulo fala da ressurreição da filha de Jairo. Jairo também foi lá falar com Jesus. Só que Jairo era uma pessoa mais importante. Jairo tinha o direito de estar perto de Jesus. Ele poderia estar no meio daquela multidão, mas ela não poderia estar no meio daquela multidão. Imagine só uma pessoa que ela quer estar na frente, queria estar lá no presidente, mas ela não consegue chegar lá no presidente. Essa mulher era a mesma coisa, Jesus para isso era a mesma coisa. Era uma pessoa, era impossível de alcançar Jesus. Mas um dia, essa mulher juntou a coragem dela, juntou a fé dela e decidiu fazer uma ação. Me diga uma coisa, essa mulher, o problema dela era o fluxo de sangue. E qual é o teu problema? Vamos tirar o fluxo de sangue. Qual é o teu problema hoje? Onde é que está o teu problema hoje? O que é que tu está procurando solução para o teu problema? O que é que está te machucando que tu já luta há quantos anos? Receber uma libertação. Quanto tempo na tua vida tu está procurando, vamos te dizer, a libertação de um filho, restauração do teu casamento, a restauração, de uma amizade, voltar a falar com a família, porque tem muita gente, né, que começa a brigar com a família e fica uma discórdia, e mãe não fala com o filho, e filho não fala com a mãe, e parente não fala, e um fica com raiva um do outro. Ninguém, um fica acusando o outro, achando que o outro é o outro que tem que resolver o problema, que tem que melhorar, e você mesmo não se aponte para você e vê que você também tem um problema que precisa ser resolvido. Qual é o teu problema de hoje para ser resolvido? Quanto tempo você está esperando a solução deste problema? Mas eu queria te dizer, para resolver esse problema, você tem que ter ação. Essa mulher teve ação. Para ela era tudo proibido. Para nós que estamos aqui, que estamos escutando, que vamos escutar, que eu creio que quem escutar essa palavra estará é um crente, você já conhece Jesus. Essa mulher ouviu falar de Jesus. E ela disse no seu coração: se eu tão só tocar a mente, tocar na orla da seu manto, eu estarei curada. E aí ela começou a fazer uma ação. Ela decidiu no seu coração de ir até Jesus. Amados, muitas vezes as pessoas estão na igreja, muitas vezes ela está andando os louvores dentro da igreja, muitas vezes elas estão ali, mas elas não tiveram o encontro ainda com Jesus. Muitos ainda estão enfermos dentro da igreja, alguns já até morreram. Sabe por quê? Porque eles não tiveram um encontro com Jesus. Por isso que muitos não ficam curados. Muitos não sabem nem não se converteu verdadeiramente para Jesus. Eu escutei uma história que uma mulher, ela já estava 30 anos dentro da igreja. Ali, contando o seu testemunho, ela disse que depois de 30 anos, ela lendo uma palavra, ela encontrou-se com Jesus. Ela diz que naquele dia, depois de 30 anos, foi que finalmente ela
voltou-se para Jesus e teve um encontro com Jesus. Ela também precisou fazer uma ação. Você pensa que às vezes as pessoas estão na igreja, as pessoas estão trabalhando para Jesus, você pensa que elas estão convertidas, mas elas às vezes não estão, elas estão acostumadas, porque elas podem entrar aonde elas querem, elas podem estar aonde elas querem, elas têm um talento que ela pode fazer alguma coisa. Nesse caso dessa mulher, na realidade ela não poderia chegar perto de Jesus, porque ela era uma impura. E se ela tocasse em Jesus, se ela tocasse naquela pessoa, ela transformava as pessoas de impura. E aquele que era impuro não poderia estar no meio do povo. Quer dizer, era um problema. Que ela ia até Jesus e, ao mesmo tempo, não fizesse um escarcéu, fazer todo mundo impuro. E imagine que ela teve que entrar no meio daquela multidão. E ela ia lá, se arrastando, correndo, se desviando das pessoas, com aquela fé que era a última esperança que ela tinha, dizendo para ela mesmo: "Eu vou conseguir tocar na orla de Jesus". Você hoje, eu estou te chamando hoje, você está preparado hoje para tocar na orla de Jesus? Jesus está te chamando. Eu estou te dizendo que Jesus está te chamando. Naquele dia, Jesus não sabia que tinha essa mulher. Jesus não sabia que ela estava tão enferma. Jesus não imaginava que uma pessoa impura poderia fazer tão grande ação para chegar perto dele. Porque quando você dá a narrativa aqui do capítulo 5, você vê que Jesus estava a caminho para curar uma menina, para ressuscitar uma menina que estava morta. Jesus estava se preocupando com a menina que já tinha morrido, porque o pai dela foi lá e pediu ajuda a Jesus. E nesse meio tempo que ele estava indo para lá e a multidão em cima dele, essa mulher apareceu do nada. E como é que Jesus poderia dizer que alguém tocou nele? Sabe por quê, amados? Porque quando a fé chega e toca em Jesus, a revelação de Jesus enche o lugar. Pode ser que o lugar estivesse cheio, mas se você realmente tocar em Jesus, tiver um encontro com Jesus, sai dele, da sua palavra virtude, e você e o seu problema é resolvido. Eu queria te dizer, interessante é que essa mulher, eu não posso nem falar, porque essa mulher ela tinha tanta fé, porque só pode ter muita fé para esperar 12 anos e não desistir da sua cura. E muitos que têm o direito de chegar perto de Jesus já desistiu há muito tempo, porque talvez os médicos já tenham dito para você, já não tem mais jeito. E você que não tem nada de fé, já diz: "Ah, voltar para Deus, pronto, ele não vai me curar mesmo, pode esquecer". Muitos crentes estão assim, sim. Muitos crentes, eles já não creem que Jesus pode te curar, pode te tirar dessa situação financeira, pode melhorar o teu casamento, pode salvar o teu filho. Sabe por quê? Porque diz que está esperando demais. Muitos já até desistiram. Mas se você tiver a fé e a coragem, como esta mulher teve, você vai até o fim. Interessante é que essa mulher, Jesus não sabia que ela existia, mas ela sabia que Jesus existia. Ela sabia onde é que ela ia encontrar a sua fonte de cura. Sabia onde ela tinha que ir. E nós crente, estamos sabendo aonde, ainda onde é a nossa fonte?
Ou já desistimos de procurar Jesus porque acha que está demorando muito, porque já não tem mais jeito, porque os médicos já disse que não tem mais jeito, amados. Quando, aleluia, Jesus, quando termina, quando o homem não tem mais solução, Deus pode entrar na solução. Quando não tem mais solução para o homem, para a tua causa, Deus começa, pode, nos pés de Jesus, você pode ter a sua solução. Se o teu problema para o homem, ou para o teu casamento, para o teu filho, para as pessoas, para o ser humano, para todos que vê a situação, já acabou, já não tem uma solução, eu quero te dizer hoje, te dar a notícia, que se tu tiver nos pés de Jesus, terá solução ainda. Ainda que o ninguém acredite, tem solução. Sabe por quê? Porque em João fala do Gadareno, daquele homem que estava preso. Ele estava a vida dele preso em correntes. Jesus, ele atravessou o lago e foi naquela cidade. Sabe para quê? Para tirar aquele homem daquela prisão. Aquele homem Ganareno, ele não tinha mais solução de nada. Ninguém acreditava que ele poderia ser libertado. Jesus não imaginava que poderia ser libertado, mas Jesus foi lá, naquele lugar, porque tinha uma alma para ser libertada. Eu estou te dizendo. Ele, quantos anos aquele homem ficou preso? A palavra diz que prendiam ele de correntes e os demônios vinham e quebrava, libertava ele e ele corria, saía e ia para o cemitério. Ele era um homem muito violento, mas lá chegou o dia dele. Se tu ter fé e ter coragem e esperar, Jesus, ou ele vai chegar até a ti, tu vai até Jesus, porque não tem libertação, porque aleluia, Jesus. Teve um dia que o véu se rasgou. O véu se rasgou e acabou e não tem mais separação. E naquele dia, aquele homem que não tinha jeito para ele, foi completamente liberto dos demônios. Eu queria te dizer que era impossível aquele homem ficar liberto daqueles demônios. Porque enquanto antes de Jesus não tinha existido que uma pessoa tinha sido liberta por demônios. Porque no Antigo Testamento, até o tempo que eu conheço, que eu não encontrei, não tem escrito numa palavra nenhuma que alguém foi libertado dos demônios. Gente, e era por isso que Deus mandava matar todo mundo. Porque quando o povo estava contaminado com os demônios, contaminado por situações, Deus dizia: mata tudo, porque não tinha solução para eles. Não tinha mudança. Jesus precisava chegar primeiro aqui nessa terra, para que um dia ele desse uma ordem no mundo espiritual e que os demônios saíssem das pessoas. Que as pessoas fossem curadas, e eu creio e isso também, na vida dessa mulher, era um tipo de demônio. E ela foi completamente liberta. Eu quero te dar essa palavra para o teu coração. Não desiste. Confia, porque teu Jesus vive. Ele é vivo. O seu nome é poderoso para libertar.
A lorda do seu manto é poderoso para libertar. Mesmo que tua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente. Não desiste, não importa quanto tempo está passando. Não importa se tu não tiver mais nessa terra. Deus vai te salvar, salvar os teus. Porque se tu disser no teu coração que eu e minha casa serviremos ao Senhor, assim será acontecer, assim como o teu desejo estiver no teu coração. Então não desista do teu sonho. Não deixe que o inimigo roube o que Deus disse assim: eu te dei de presente, porque está escrito em Efésios 1, capítulo verso 2 e 1. Todas as sortes de bênção das regiões celestiais é do povo de Deus. Então, Deus, ele disse assim: todas as coisas, todas as sortes, tudo pertence a mim e a você. E eu que queria te dar hoje essa injeção de poder, essa injeção de perseverança. Se até hoje você estava querendo desistir, se você acha que não tem mais jeito para a tua situação, eu quero te dizer hoje, tem jeito sim. Se o inimigo está dizendo não tem mais jeito para ti, eu quero te dizer, tem jeito sim, porque nos pés de Jesus tem jeito para todos os problemas. O único problema que não tinha jeito antes de Jesus era expulsar os demônios e para a morte. Para Deus tinha jeito. Alguns ressuscitaram, mas na realidade a maioria não tinha jeito. Mas com Jesus, com o Filho de Deus, que destruiu o pecado na cruz, que derramou o seu sangue por mim e por você, tem jeito sim. Mesmo que os teus olhos não vejam, mas Jesus está te dizendo: eu tenho um jeito para o teu problema, para as coisas da tua vida. Eu tenho um jeito sim, mesmo que o homem não acredita, mas Deus está dizendo: confia em mim, vem até a mim, ou então eu vou até a ti. Jesus, se ele está na tua vida, dará tudo certo. Dará tudo certo. Eu quero te dizer para terminar a palavra e E se eu apertou todas as ru na e falando a palavra, né, Jesus falou tendendo o ouvido à fama de Jesus, a mulher que chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, por dizia: "Se eu tão só tocar na roupa dele, ficarei curada". E logo a hemorragia estancou e ela se sentiu-se no corpo que estava curada naquele mal. Jesus reconheceu imediatamente que ele havia saído do poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou em mim?". Gente, quando perguntou assim: "Quem tocou em mim?", ele perguntou e ficou parado, esperando, esperando que alguém se manifestasse. E essa mulher, os discípulos: "Não, Senhor, é tanta gente, todo mundo te apertou". Mas de engraçado, tanta gente perto de Jesus, mas ninguém tirou virtude dele. Amado, a fé tira a virtude, a fé traz cura, a fé traz restauração, a fé renova a tua alma, a fé te traz vida nova, a fé tira-te da maldição e te coloca no reino da bênção. Creia somente. Porém, aquela mulher era, porém, olhando ao redor para quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada, trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio prostrando-se diante de Jesus, declarando toda a verdade. Então Jesus disse: "Filha, a tua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal". Interessante, minha querida Séria.
é que primeiro veio a ação da mulher, depois veio a cura, não, primeiro veio a coragem, segundo veio a fé, eu acho que os 2 estão na frente, né. Depois vem a ação dela, a quarta, a quinta vem a cura e a última vem a palavra de Jesus. Filha, a tua fé se curou, vá em paz e livre deste mal. Tudo juntou, tudo isso é uma palavra que nós precisamos entender. Você precisa ter coragem, você precisa ter fé, você precisa ter uma ação, e dessa ação você vai receber a tua cura, a tua restauração e a última palavra do Senhor, e sela tudo. Amém? Em nome de Jesus eu entrego essa palavra.